Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25, fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. É manifesto porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração deles insensatos obscureceu-se. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a imagem e semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas criadas, a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Jesus, essa é a tua palavra, Pai, e a tua palavra nunca volta vazia. Quando nós lemos a tua palavra e quando nós estamos com os nossos corações abertos a receber, o teu Espírito fala a nós. E a minha oração nessa noite é que a tua palavra possa falar a cada um de nós hoje aqui. E a minha oração, Pai, que é o tema dessa palavra, é que o Senhor possa expor os ídolos dos nossos corações, a idolatria das nossas vidas que muitas vezes acontecem, que possam ser expostas por simplesmente contemplarmos e adorarmos a Ti, Jesus. Fala conosco. Nesse texto tão profundo, com tantas verdades, tanta coisa, o Senhor possa se manifestar entre nós hoje aqui. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, a gente está passando por uma série, e essa série tem sido muito legal, porque a gente tem trabalhado e falado que a narrativa bíblica, ela não é simplesmente um conjunto de histórias isoladas, mas na verdade ela é uma grande história que trata sobre a criação de Deus, Deus criando o homem, Deus criando o mundo de maneira perfeita, linda, na sua bondade. O homem caindo, então o pecado entrando na raça humana, isso está lá em Gênesis capítulo 3. E daí a história toda do Antigo Testamento vai contar, vai nos mostrar Deus tentando se encontrar com os homens. Ele fez isso com alguns, ele escolheu um povo, depois escolheu Abraão, Isaac, Jacó, ele escolhe um povo, e desse povo então viria o Messias prometido, que foi prometido lá em Gênesis. Então nós temos a história da criação, da queda, da redenção, e nós vamos falar também sobre a consumação de todas as coisas com a volta de Cristo Jesus. E esses vários momentos da história bíblica a gente pode pegar em 3 partes da Bíblia, tá? Início, meio e fim. Então Gênesis capítulo 1 a capítulo 4 vai contar todo esse problema. Romanos do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele claramente, ele é como se ele fizesse ele falasse dessa metanarrativa, ele contasse o problema ali de Gênesis, e inclusive Gênesis capítulo 1 aqui é como se ele falasse a respeito dessa queda do homem, lá em Gênesis, E daí a gente vai falar sobre Apocalipse no final. Dos últimos 4 capítulos de Apocalipse a gente vai falar sobre o retorno de Jesus, vamos falar nessa perspectiva de uma cidade celestial, e vai ser muito interessante. E nessa noite eu já vou passar meus 4 pontos, porque vocês sabem como a gente funciona aqui nos Jovens, a gente já fala de uma vez, e a gente vai meditar em cima disso, nós vamos orar depois. Mas nesse pequeno texto que a gente leu, entre o versículo 18 e 25, nós podemos ver pelo menos 4 verdades que a gente vai projetar. Eu sei que a galera que está de costas, não sei se tem algo para a gente poder ver aqui, não vai ter, você vai ter que talvez fazer assim, ou você vai me escutar aqui, a gente vai lembrando, tá bom? Mas 4 verdades que nós percebemos aqui com esse texto de Romanos, no capítulo 1. Então, primeiro, é que em todo o coração humano você encontra 4 coisas. Você encontra o conhecimento e a verdade de Deus. Segundo, você encontra no coração humano uma fábrica de ídolos que existe, Todo coração humano tem uma fábrica de ídolos. Terceiro, existe uma fraqueza da nossa humanidade para aqueles que foram salvos por Jesus, mesmo aqueles que são salvos, ainda assim tem uma condição de continuar sendo uma fábrica de ídolos. E por último, de como a adoração e a contemplação, elas expõem e quebram e transformam o nosso coração. Nos volta para a perspectiva correta.
A gente vai falar sobre isso aqui. Então, primeiro ponto, a primeira verdade que eu vejo nesse texto aqui de Romanos, do capítulo 1, versículo 18 a 25, é sobre o conhecimento e a verdade de Deus. No versículo 18, Paulo ele fala assim, que os homens, que a humanidade suprimiu a verdade pela injustiça. Ele vai falar isso a partir do versículo 18 ali, né, no finalzinho do versículo 18 ele vai falar isso, né? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E Paulo aqui, tá? Em Romanos, no capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus, sobre como a lei e a religião não salvam. Mas no capítulo 1, diferente do capítulo 2, que ele vai falar sobre os judeus e como a lei não salva, a religião simplesmente não salva, em Romanos, no capítulo 1, ele está tratando sobre como a humanidade, depois da queda de Gênesis capítulo 3, ela caiu e como ela ficou. E ele vai falar que toda a humanidade ela é indesculpável, toda a humanidade tem a verdade de quem Deus é. E não só tem, como suprimiu, como não aceitou, não desejou essa verdade. Então, existe um certo nível de conhecimento que toda a humanidade tem a respeito da criação de Deus. E quando Paulo fala isso, ele está falando sobre a natureza, ele está falando sobre as coisas criadas, ele está falando que mesmo sem a revelação da própria palavra, a humanidade ela se torna indesculpável, porque você olha para toda a sua volta e você percebe que existe um Criador, você percebe que existe um Deus, né? Você percebe que existe um Criador de todas as coisas, mas o homem sem Deus não aceita essa verdade. E não só não aceita, como resiste à verdade. Paulo ensina essas duas coisas. Todos os homens conhecem a verdade a respeito de Deus e todos os homens sem Cristo rejeitam a verdade que é o próprio Deus. Agora, por que isso acontece? E Paulo vai explicar então que os homens, eles não aceitam a verdade porque não glorificaram como Deus, está no versículo 21, nem renderam graças. Ele usa a expressão graças. A princípio, quando você lê isso, quando eu li a primeira vez, eu ficava assim, como assim, Paulo? Você está falando que simplesmente porque a humanidade não rendeu graças a Deus, ela resiste, né? Não agradece. Porque no meu coração eu fico pensando nas crianças, quando a gente fala assim, Gessé, agradece, Gessé. Alguém fez alguma coisa, né? De boa, assim, para os meus meninos, eu falo, agradece, Gessé. O Theo, fala obrigado, Theo. Tipo isso. Fala obrigado. Será que é só sobre isso? E se a gente for entender o texto, é exatamente isso. É como se fosse uma ingratidão cósmica que existe no coração de toda a humanidade. Toda a humanidade dentro de si, eu falo daqueles que não conhecem a Cristo, possui dentro, no seu coração, uma indisposição, uma ingratidão com relação ao ser que criou todas as coisas. É como se a gente resistisse a isso, a gente não glorificasse Deus, exatamente porque nós não rendemos graças. Nós odiamos a ideia, porque, vamos pensar em algo, sempre que você agradece a alguém, é porque você entende que você é dependente dessa pessoa, que você precisou de alguém fazendo algo para você, para então você falar, obrigado, valeu, obrigado. E no coração humano, então, existe uma ingratidão cósmica, porque a gente sabe que existe um Criador, mas a gente resiste a Deus, e a gente não agradece a Deus, e não deseja conhecer a Deus, porque nós não suportamos, o homem sem Deus não suporta a ideia de dependência. Então, o ser humano, ele até crê, conhece, tem um conhecimento, mas rejeita esse conhecimento. Rejeita esse conhecimento. E por rejeitar esse conhecimento, porque o homem, ele é um ser que crê, ele tem que crer em alguma coisa. O que a gente faz como humanidade? A gente começa a inventar os nossos próprios ídolos, a gente começa a criar coisas criadas que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, fazer ídolos que são a nossa imagem e semelhança, e nós adoramos então essas imagens, porque nós somos seres criados para adorar, para crer. Aí Paulo vai falar em Romanos no capítulo 1, ele vai pregar e ele vai linkar então a imoralidade sexual, a perversidade da humanidade com a idolatria. Ele vai falar sobre isso na carta, né, nesse primeiro capítulo de Romanos. Mas no capítulo 2, como eu falei antes, ele vai confrontar os fariseus, dizendo que a própria religiosidade também é uma imoralidade. E Paulo vai fazer então capítulo 1, capítulo 2, tá? Eu não vou falar sobre o capítulo 2 hoje, mas ele vai mostrar claramente um Deus liberal, um Deus que
que o homem criou, então, é um Deus liberal que libera ele para fazer qualquer coisa, viver conforme as suas vontades, conforme os seus desejos, e um outro Deus no capítulo 2, que é um Deus religioso, que você consegue acessar ele por causa das coisas que você faz, pelas coisas que você se priva de fazer, pelas suas conquistas naturais. É a religião, o homem tentando se religar com Deus por conta própria. Eu faço, para então ser aceito por Deus, para então ser amado por Deus, e então eu conseguir ganhar alguma coisa de Deus. Mas esse Deus de Romanos capítulo 1 aqui é o Deus liberal, é o Deus que está liberado geral, cara. Você pode fazer o que você quiser. Faça os desejos do seu coração, ame à vontade, né? Viva conforme você quiser. Só que você percebe que os dois deuses, tanto de Romanos 1 quanto de Romanos 2, são deuses que nós controlamos. Porque primeiro, em Romanos 1, você é um Deus, como eu falei, um Deus liberal, você vive e você controla Deus, porque Ele é a sua imagem e semelhança, então você faz e não está nem aí, não tem que prestar conta para ninguém, porque é um Deus segundo a minha imagem. Mas um Deus também, que é um Deus religioso, onde eu faço, para então ser amado, também é um Deus onde eu controlo Ele. Por quê? Porque eu recebo, porque eu faço. Eu faço, então eu recebo e sou aceito por Deus. Os dois deuses, perceba que nos dois casos o ser humano continua no controle. Mas o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo e do Novo Testamento é um Deus que nos ensina a depender dEle. É um Deus que nos ensina que nós precisamos ser salvos de nós mesmos, do nosso próprio pecado, dos nossos próprios desejos. E de que mesmo que a gente faça, a gente não vai ser aceito porque a gente está fazendo. Você não é aceito porque você veio no culto, ou porque você foi na célula, ou porque você fez devocional um dia, leu a Bíblia toda, ou aconteceu algo, então você é aceito por Deus. Isso não é a realidade do Evangelho. Você faz essas coisas porque você entende que já é aceito por Cristo Jesus. Esse é o ensinamento que a Bíblia, que a palavra nos ensina. É isso que Paulo está tratando aqui. De como nós precisamos ser convencidos da nossa natureza, que muitas vezes é idólatra e imoral. Ou idólatra, ou no sentido de religiosa, ou idólatra imoralmente falando. Agora, nós como cristãos, é muito fácil a gente olhar para as pessoas, para pessoas que não conhecem a Cristo, e eu já vou falar sobre idolatria, e se esquecer que nós, no nosso coração, eu falei sobre isso lá no college também, né? Mesmo com a nossa nova natureza, nós somos salvos por Jesus, a gente continua tendo uma carne que clama por espaço e que ainda não foi totalmente submetida a Cristo. É por isso que a gente luta tanto com áreas de pecado nas nossas vidas. Porque a nossa área pecaminosa, eu falo, a nossa carne, ela ainda continua querendo e desejando viver a idolatria. Então nós temos uma luta interna dentro de nós. Ao mesmo tempo que nós temos o Espírito Santo, que está agindo no nosso espírito, que deseja então buscar Jesus, contemplar Cristo e ser parecido com Cristo, nós temos uma carne que não deseja isso. Ela não deseja. Ela continua sendo tão idólatra quanto antes. E essa batalha, essa luta entre a velha e a nova natureza é uma batalha que todos nós vivemos. Desde o cara mais novo na fé até o mais velho. Todos nós vivemos essa luta, mesmo tendo esse coração redimido e regenerado. Agora, o que vai fazer diferença é que nós temos o conhecimento de Deus. Por isso o primeiro ponto é importante, o conhecimento e a verdade de Cristo nas nossas vidas. Presta atenção, o que faz diferença é que nós não suprimimos a verdade e o conhecimento de Cristo. Cada um de nós aqui. E o conhecimento, né, tem a ver com algo prático, da gente amar Jesus e conhecer Jesus numa adoração como essa. Na palavra, na oração, nas disciplinas espirituais, nós somos chamados a conhecer a Jesus e cada vez mais conhecer a Jesus. Nós não podemos viver como incrédulos que suprimem a verdade e o conhecimento, mas precisamos desejar o conhecimento e amar a Jesus, porque Ele é o próprio conhecimento de Deus. Amém? Essa é uma das verdades. Segundo ponto, todos nós, como eu falei antes, temos uma fábrica de ídolos nos nossos corações, e não só as pessoas que não conhecem a Jesus, mas nós também, eu também tenho
Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1:25. Ele fala assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ele fala o que então? Que houve uma servidão, adoração. Nesse versículo, Paulo nos ensina então que há somente duas opções. Ou você adora Jesus, ou você vai adorar outras coisas criadas por você. Não tem a não possibilidade de adorar. Você é um ser que foi feito por Cristo Jesus, por Deus, que foi criado para adorar. E se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. Se nós não adorarmos o Deus verdadeiro, nós vamos adorar um falso Deus. Por quê? Porque a idolatria no coração humano, ela é inevitável. E é por isso que as pessoas que não conhecem Jesus, a humanidade sem Deus, né, que Paulo está falando, depois de Gênesis 4, ela se perdeu na idolatria, porque ela foi criada para adorar. Nós somos seres, eu tenho falado isso no college também, nós somos seres teleológicos. A galera do college vai lembrar sobre isso. Nós somos seres criados com um telos, que é a palavra para um fim. Existe um fim último que nós fomos criados para viver por algo, para um propósito maior. E algo vai cativar os nossos corações, nos dando significado e propósito. E inconscientemente nós vamos nos entregar então a esse propósito último. É aquela coisa nas nossas vidas que você pensa assim: se eu não tiver isso, aí a minha vida não vai estar bem. Para aqueles que são solteiros, se eu não casar, aí nada vai dar certo na minha vida. Para aqueles que talvez estão procurando um emprego, pode ser aquele emprego que você deseja. Se eu não tiver aquele emprego, naquele lugar, fazendo aquilo que eu desejo, eu fui criado para isso, cara. O meu fim, o meu telos, o meu propósito de existência é aquilo lá. É fazer aquilo, é viver para aquilo. Porque o homem foi criado para isso. O problema é que a humanidade foi criada para amar Deus e se parecer cada vez mais com Deus, que é o que a gente tem cantado. Mas não, porque nós somos seres que amam, aonde estiver as nossas esperanças, os nossos maiores desejos, aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso telos, o nosso fim. Foi o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 21. Ele fala: aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Deixa eu te fazer essa pergunta hoje aqui. Aonde está o seu tesouro? Qual tem sido o seu telos, o seu fim? Qual tem sido os seus maiores anseios, desejos e propósitos? Para que você tem vivido? Para onde a sua vida tem apontado? Porque como eu falei, a gente sempre vai estar vivendo por alguma coisa. E aonde tiver o nosso coração, ali também vai estar a nossa adoração. Aonde estiver a nossa adoração e contemplação e amor, aí vai estar o nosso coração. Vamos começar de novo. O que é idolatria? A gente está falando sobre idolatria aqui. Romanos capítulo 1 é um capítulo sobre idolatria. A pergunta que eu faço para você hoje: o que é idolatria? Idolatria é simplesmente a gente adorar ídolos. É engraçado porque aconteceu já uma vez, né? O Gessé, às vezes a gente conta as histórias dos meninos porque é engraçado, né? Mas o Gessé vendo o Superbook, que é uns desenhos que tem lá, tem uns desenhos que falam sobre idolatria, assim, sabe? E sempre tem umas estátuas e tal. Aí uma vez eu estava passando com ele no shopping, numa loja de artefatos, assim, daí ele viu uma estátua, daí ele falou para mim: olha, papai, olha o ídolo ali, ó. A gente vai sacrificar Falou isso do shopping lá, uma loja lá que tinha umas estátuas e tal, pareciam meio grega, assim, a parada. Mas sabe que, como a gente tem falado aqui, idolatria não é simplesmente uma adoração a uma estátua física, sim? Idolatria tem a ver com algo que é do nosso coração, que é o telos que a gente tem falado. E é legal porque em Romanos capítulo 1, Paulo está falando sobre idolatria ligada à imoralidade sexual, uma sexualidade, uma perversão da sexualidade. Mas a gente vai ver que Paulo ele vai linkar em Colossenses 3 a idolatria à ganância e o amor ao dinheiro. E ele vai falar também em Gálatas 4 sobre a idolatria ser a religiosidade, de como a religiosidade pode ser uma idolatria. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que tudo pode ser idolatria nas nossas vidas. Tudo pode ser idolatria. Tudo pode ser idolatria. Nosso trabalho, aquilo que a gente faz,
inclusive, para aqueles que são bem crentez aí, a gente pode idolatrar até mesmo o nosso ministério e aquilo que a gente faz para Deus. Sabe que os nossos dons e talentos e a própria lei de Deus pode se tornar um ídolo para todos nós. As nossas realizações, aquilo que a maneira que a gente vem para a igreja, a nossa justiça própria pode se tornar dentro de nós uma idolatria nos nossos corações. Porque se você amar mais algo que você faz para Deus do que o próprio Deus, isso vai se tornar então um ídolo no seu coração. Então eu quero te lembrar nessa noite, nesse segundo ponto, que o meu e o seu coração é uma fábrica de ídolos. De novo, mais uma vez, mesmo a gente tendo uma nova natureza, a gente já foi salvo por Jesus. Você fala, não pastor, tá tudo certo. Eu e você temos a tendência, a gente pode fabricar ídolos. E como é fácil a gente fazer isso. Como é fácil a gente se perder nas nossas preocupações, nos nossos afazeres. Esses tempos atrás a gente estava conversando, eu e Raquel, porque a gente estava muito preocupado com os nossos filhos, algumas questões pessoais que estavam acontecendo. E essas questões pessoais começaram a crescer demais na nossa vida, ao ponto de a gente não conseguir dormir sem pensar em algumas coisas do futuro que estavam acontecendo. E essas preocupações, elas cresciam tanto, até o ponto que a gente percebeu que a gente estava idolatrando até mesmo o futuro dos nossos filhos, a nossa família. Os nossos problemas estavam se tornando ídolos, as preocupações estavam tomando os nossos corações de uma maneira tão grande, que a gente não conseguia viver sem pensar naquilo. Era impressionante, a gente sentava para fazer devocional, a gente ia orar, a gente ia fazer as coisas e sempre voltava. Por quê? Porque a gente pode cair sempre, a gente pode, sem perceber, escorregar e, de repente, a gente está se virando, se voltando para alguma coisa. A gente precisa se lembrar que mesmo como cristãos, como eu falei antes, a nossa velha natureza sempre quer voltar aos ídolos do nosso coração. Sem o agir do Espírito Santo, nós podemos ser destruídos pelos nossos ídolos, pelo nosso coração. E eu quero te lembrar disso nessa noite. Então, todo coração humano nós encontramos também uma fábrica de ídolos, como nós falamos. Vamos para a terceira verdade. A terceira verdade é que toda a humanidade, existe uma fraqueza dentro de nós. Uma propensão, como a gente tem falado sobre sermos uma fábrica de ídolos, mas outra coisa que Paulo vai falar, que é muito interessante, ele fala assim, vou voltar aqui no texto, tá? A partir do versículo 25 de novo. Paulo fala assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha o que Paulo está falando para nós, um dos temas mais presentes, né? Ele vai falar sobre como o nosso coração ele se torna obscurecido. Como nós vamos nos perder no nosso coração. Isso é um tema geral, tá? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de como a idolatria, ela provoca dentro de nós um coração de pedra. A gente perde a nossa humanidade quando nós adoramos coisas que nós fazemos, ou sonhos próprios, ou coisas que nós estamos realizando. Vou virar um pouco aqui para a galera me ver também, aqui, a galera que está para trás. Eu já falei sobre esse texto antes, inclusive quando eu preguei no culto, mas Salmo 115, versículo 1 a 8, é como se Paulo estivesse parafraseando o Salmo 115, agora em Romanos capítulo 1 e também em 2 Coríntios capítulo 3, que nós lemos antes. Olha o que o texto fala, a gente já leu esse texto no culto, tá? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, o salmista está falando sobre os ídolos, né, dos outros povos, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem omitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Paulo está falando exatamente a mesma coisa. Paulo está falando que aqueles que adorarem, aqueles que estiverem buscando então esses ídolos, eles vão se tornar imagem e semelhança dessas coisas. Ele fala exatamente essa questão. Ele fala assim, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram. Aqueles então que idolatram, servem. A expressão que Paulo usa aqui de serviço é uma ideia de escravidão. Nós nos tornamos então, quando nós
idolatramos coisas e buscas pessoais, nós nos tornamos escravos espirituais de coisas que nós fazemos e vivemos. E em que sentido nós nos tornamos escravos, né, e perdemos o nosso coração? Né? A nossa identidade é tirada, a nossa liberdade é tirada. Ao invés da gente ter controle, nós perdemos o controle das nossas vidas. Olha que interessante isso. Ele fala assim no versículo 21, né, os seus corações se tornaram obscurecidos, né, se obscureceram. Pensa comigo, uma pessoa que vive então para satisfazer a sua vida e tem como fim da sua vida o trabalho, a família, alguma coisa que não é Deus, ela se torna então, o que Paulo está falando, ela se torna a imagem daquilo, mas não só isso, seu coração começa a se obscurecer, seu coração começa a perder a sua humanidade. E eu até estava lendo um comentário bíblico do Timothy Keller que eu achei interessante. Ele vai falar que toda idolatria é como um vício espiritual. A pessoa que é viciada, a pessoa que é alcoólatra ou viciada em drogas, ela sempre vai negar que existe. Ela nunca vai contar para as pessoas, ela nunca vai dizer, não, realmente eu sou um alcoólatra, sou um viciado, eu faço isso, né? Por quê? Porque aquela coisa que ela é viciada, aquilo que ela está usando, está suprimindo a sua vida e está afetando a sua vontade, os seus controles, né? aquilo que ele faz, e até mesmo o coração da pessoa vai se perdendo. O ponto aqui é que cada um de nós, como a gente tem falado, a gente tem a propensão a viver isso. Se a gente negar, muitas vezes, é porque talvez a gente tenha caminhado para um lugar de vício, até mesmo espiritual. De vício espiritual. Você percebe então, nessa noite, jovem, que eu tô falando um monte de coisa aqui, e você pode até não se identificar. Você pode falar, pastor, eu não tô vivendo isso. Eu não estou passando por essas lutas, eu não me vejo dessa forma. Mas pensa comigo, alguma coisa que você faz, que você não se vê perdendo. Pensa em algo aí na sua vida, que você, sem isso, você não consegue ficar sem mesmo. Não teria como. Pode ser um hobby, pode ser uma pessoa. Vou ser mais prático aqui. Tem alguma coisa nos nossos corações, nas nossas vidas, que talvez, que se a gente tirar, tudo ia perder o sentido. Tudo ia perder, o nosso chão ia cair. Nós só percebemos isso quando a gente realmente perde, né? Quando nós perdemos essas coisas é quando a gente percebe que realmente o nosso coração estava apegado, o nosso tesouro era aquilo. E eu falo isso de maneira pessoal, como eu falei antes com relação aos meus filhos, mas já contei essa história antes aqui, quando a Raquel perdeu o bebê, alguns anos atrás, eu já contei essa história nas conferências, já contei outras palavras, mas quando a Raquel perdeu o bebê, a gente estava orando muito por aquilo, a gente estava esperando, a gente estava desejando, nós estávamos com o nosso coração muito inclinado para aquilo, esperando o milagre, tem todo o contexto lá, já contei a história, mas eu me lembro que quando nós perdemos o bebê, a gente percebeu como o nosso coração foi afetado por uma criança que Deus tinha nos dado. E de como, quando aquilo foi tirado, aquela criança foi tirada de nós, é como se o nosso chão tivesse caído e por um dia assim, inteiro a razão da existência tinha acabado. Mais uma vez, isso é algo muito prático. Se você perdesse alguém que para você é especial, ou seu trabalho, alguma coisa acontecesse, como nós ficaríamos? Você percebe então como é sutil, mesmo no povo de Deus, a gente sabe quem Deus é, nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mas sem perceber a gente pode cair numa idolatria, meio que, bem próxima ali de Deus, e às vezes ela está acima, às vezes ela está abaixo, e sem perceber a gente brinca com esse lugar de Deus, e a gente só percebe quando realmente esse ídolo ele é exposto, e ele aparece. Mas mais uma vez, um ídolo tem um poder de obscurecer o seu coração,
de petrificar. Você perde a sua humanidade, você fica desesperado, você fica preocupado, você fica angustiado. Aquilo que é um ídolo pode provocar em você viver por instinto quase. Quando nós perdemos o bebê, eu fiquei desesperado, eu gritava, a gente chorava, a gente estava, lógico, é normal isso, pô, perder uma criança ali, a gente não queria aquilo. Mas você percebe que é a mesma reação que um viciado vai ter se a droga for tirada dele, de ficar desesperado, preocupado, angustiado, não conseguir viver, um ídolo tem o mesmo poder de fazer isso com a gente. A gente não consegue viver sem ele. Se tirar aquilo, se tirar aquela pessoa, se tirar aquele trabalho, se tirar aquele sonho de você, e Deus falar assim, não é isso, a gente fica desesperado. Nosso chão cai, o desespero sobe, a preocupação sobe, o temor vem sobre nós, a ansiedade, a preocupação, aquilo toma o nosso coração e sem perceber, a gente não consegue dormir sem pensar naquilo. Isso é um ídolo. Isso é um coração obscurecido. Isso é um coração preocupado. É um coração que não descansou no Senhor. É um coração idólatra, que muitas vezes nós também vivemos. O mundo vive isso. O mundo vive isso. Só você olhar para a história, você vai perceber que quando tiveram grandes crises econômicas no mundo, você vai perceber níveis ridículos de suicídio que aconteceram já. Quando as pessoas perderam tudo, o desespero veio e, enfim, porque eram ídolos do coração. E Paulo, quando ele vai falar sobre desejos, tá? Ele fala aqui no versículo 24, ele fala os desejos pecaminosos, a palavra que ele usa, estou demorando muito, mas tudo bem. Ele usa uma palavra chamada epitamia. Epitamia. E essa palavra epitamia do grego, ela está sempre vinculada com idolatria, no Novo Testamento, né? Sempre vinculada à idolatria. E é como se fosse, essa palavra epitamia, fosse o epicentro dos nossos desejos. São desejos incontroláveis, são desejos que se tornam insuportáveis para nós se nós não vivermos ele. A gente não consegue viver. Eles provocam em nós sentimentos e emoções que nós não damos conta. Eu dei esses exemplos no college, né? Eu vou repetir aqui. Né? A idolatria da ansiedade. O que é a idolatria da ansiedade? É você idolatrar o futuro. É você ficar preocupado demais com o futuro, com aquilo que vai acontecer, com o seu casamento, com o seu trabalho, como que eu vou ser daqui 5 anos, como vai ser daqui 10 anos, e você, sem perceber, a idolatria da ansiedade cresce em você porque você está idolatrando o seu futuro, o que vai acontecer com você. A culpa. O que é a culpa? A culpa é a idolatria do passado. É quando você alimenta o passado, você olha para o passado e o passado te consome. O passado ele desperta em você desejos incontroláveis, sentimentos incontroláveis. Você não consegue viver e passar as barreiras emocionais sem olhar para o passado e se sentir culpado. Por quê? Porque a culpa, ela é a idolatria daquilo que já aconteceu com você. A raiva, os ciúmes, a idolatria do presente. Você idolatra a sua vida a tal ponto de olhar para aquele que tem algo que você não tem, e você ter ciúmes, uma inveja que consome o seu coração, e você não consegue se alegrar com as pessoas que estão próximas a você, e você já se enche de amargura. É a idolatria do presente. Você não está feliz com o que você tem. Sem perceber, nós colocamos Deus de escanteio. A gente fala assim, Deus, o que você tem me dado agora na minha vida não é suficiente para mim. Eu não estou contente em ter só você na minha vida. Eu quero muito mais do que eu tenho. E não tem problema a gente às vezes ter uma ambição natural e querer crescer, tá? Não estou falando isso. Mas se Deus tirar de você, você não consegue viver. E você só percebe que esses ídolos existem quando você vai para lugares que você percebe que as pessoas não têm nada, tá? Que foi o que eu falei lá no acampamento. Quando nós fomos para Cuba e a gente viu a galera sentada no chão, as coisas tudo podre, assim, ninguém tem comida direito, roupa direito. E daí você começa a pensar, eu idolatro muitas vezes a roupa que eu visto, as conquistas que eu tenho,
Eu idolatro o meu presente. Eu idolatro o que eu estou vivendo. Quando eu olho e eu quero consumir coisas que muitas vezes eu não preciso, eu estou idolatrando o que eu estou vivendo no presente. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor não é suficiente para a minha vida. A moralidade, o legalismo, tá? A religiosidade que mata as pessoas é uma idolatria da autossuficiência. Eu sou bom o suficiente, eu posso, eu faço. Você percebe que a idolatria, ela nos desumaniza. Ela muda quem nós somos. Sem perceber, nós mudamos e não vivemos conforme Deus deseja que nós vivamos. Seja ansiedade, culpa, raiva, preocupação, legalismo, nós somos mudados. Qual tem sido, talvez, algo que você tem vivido sem perceber? Coisas sutis que a gente tem vivido e a gente não percebe. Quais têm sido as coisas que talvez nós temos passado? Você percebe então que existe uma fraqueza na nossa humanidade caída. A gente pode afirmar, eu não sou idólatra, não estou idolatrando. Mas lá no fundo, a gente não percebe como muitas vezes nós temos sido. E por último, pra gente finalizar, estou demorando muito mais, mas eu sou pastor, então eu mando no horário. Atrasou, então era para ter começado antes. Tô brincando, pessoal. A Raquel vai me matar depois ali, mas tudo bem. Como que nós escapamos disso? Como que nós escapamos dessa idolatria do presente, do passado, do futuro, das preocupações? Como nós escapamos de idolatrar aquilo que nós estamos vivendo? Como a gente faz para sair disso? É através da adoração. É através da contemplação. É através de uma busca sem cessar, uma fascinação por Deus. É um desejo maior por quem Deus é. É buscar Deus mais e mais. E o que é mais interessante, tá? Olha o que Paulo vai falar aqui no versículo 24. Versículo 24, Paulo fala assim: por isso Deus os entregou às impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Olha que interessante. A pior punição de Deus para mim e para você é permitir que os nossos desejos se cumpram nas nossas vidas. A pior coisa para nós é isso. É como se Paulo falasse assim, olha, Deus entregou esse povo que começou a idolatrar, que começou a buscar cada vez mais os seus desejos, que o epicentro dos seus corações foram esses desejos idólatras. Deus permitiu mesmo que eles vivessem, eles se perderam cada vez mais e cada vez mais se distanciaram de Deus. E o que a gente tira então de informação, né, o que a gente aprende é que a pior coisa que Deus pode fazer comigo e com você é deixar que os desejos idólatras dos nossos corações se tornem realidades para nós. É a pior coisa. É Deus pegar e permitir, é tirar o freio e falar, vai então, vive o que você quer. Aí nós caímos mesmo. Aí a gente entra com força naquilo. Aí nós entramos. Quantas lutas nossas são assim? Quantas coisas a gente faz isso? É ou não é verdade? Quando nós percebemos que às vezes a gente fez algo errado, isso em qualquer área, tá? Seja na área da imoralidade sexual, tipo pornografia, seja qualquer área. A gente vive um negócio e a gente não confessa, não abre o nosso coração, é como se Deus tirasse a mão e falasse, não, tá bom, vai fundo então. E a gente se entrega totalmente, uma avalanche vem sobre nós, e quando a gente olha, a gente está num buraco muito maior do que a gente começou. E essa é a pior forma de punição que Deus pode nos dar, é nos permitir. Tá bom, eu vou deixar, vai. Por quê? Porque o nosso coração é um coração idólatra. Jeremias 17:9, você conhece, o coração é mais enganoso do que qualquer coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O Senhor. É Deus que cura o nosso coração. É Deus que cura as nossas vidas. É Deus que muda as nossas vidas. E o mais interessante, a gente está falando nesse ponto, como que nós escapamos disso? Como que nós somos curados?
Como que nós somos curados? De novo. E um dos textos que Deus colocou no meu coração, porque se a gente olhasse aqui para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, sobre contemplação, já seria o suficiente para esse ponto. A gente já fecharia aqui o ponto, já fecharia a palavra. Mas Deus me levou para um outro texto que incomodou muito meu coração, porque, eu não sei, eu comecei a pensar nesse propósito da adoração e de como no céu nós adoramos, de como a adoração continua incessantemente, uma busca por Deus, um conhecer a Deus cada vez mais. Deus me levou a um texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Olha o que esse texto diz de Pedro. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinados a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Pode vir aqui, galera, na música. O Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Versículo 12. A eles, está falando dos profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram enunciadas, por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. O que esse texto falou? Talvez você viajou enquanto eu estava lendo. Mas o texto de Pedro está falando que a respeito da salvação, uma investigação com relação à salvação, os profetas anunciaram a graça, pregaram sobre o Cristo que viria, e daí ele vai resumir então o Evangelho, falando sobre os sofrimentos de Cristo, né, que se seguiram. Mas no final, depois de falar sobre o Evangelho, ele vai falar o quê? Que foi pregado o Evangelho da graça, coisas que até os anjos anseiam em observar. Olha que lindo isso. Até os anjos anseiam olhar para Cristo Jesus e ficar maravilhados com o próprio Evangelho. Até os anjos desejam isso. Até os anjos são satisfeitos em olhar para a gloriosa vitória de Cristo na cruz e se maravilhar com a obra consumada de Cristo Jesus. E o que é mais interessante é que a palavra, os anjos anseiam observar, é a mesma palavra do grego chamado epifania, que dos super desejos, que está sempre vinculado à idolatria. Agora Pedro vincula essa palavra e ele vai falar sobre os desejos que os anjos têm por Cristo Jesus. É um anseio, é um super desejo, é um desejo satisfeito em olhar para a obra consumida de Jesus e se alegrar nele. Até os anjos têm esse desejo. E nós, que vivemos no tempo da graça, que fomos salvos por Jesus, a gente tem a oportunidade de todos os dias nos lembrar da obra consumida, a obra que foi feita por Jesus e realizada, e se alegrar na obra da cruz. E olhar e perceber da onde Cristo nos tirou, o que Ele fez nos nossos corações. De olhar e não menosprezar aquilo que Jesus fez por nós. Isso é contemplar Jesus. Isso é buscar Ele. Mas o mais lindo é que os próprios anjos contemplam a Jesus. Apocalipse 4 vai falar também sobre isso. A gente estava cantando que os anjos dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu, Senhor, nosso Deus, é digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Sabe que quando as nossas maiores paixões, as paixões internas, forem realmente satisfeitas em Cristo Jesus, aí o nosso coração idólatra vai ser completamente curado. Quando nós olharmos para Jesus e buscarmos a Ele de todo o coração, com essa devoção e essa entrega total, aí as paixões que militam contra Cristo são colocadas no seu devido lugar, são rebaixadas aos pés de Jesus, são mudadas de posição.
somente quando nós entendemos, nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. Mais uma vez, a gente muitas vezes entra num lugar como esse, a gente está tocando uma canção, né? Nós estamos adorando ao Senhor e a gente não percebe o que nós estamos fazendo num culto como esse, do poder da contemplação, do poder da adoração, de como nós somos rasgados, se nós permitirmos, de como coisas vão ser mudadas a partir do momento que nós realmente nos quebrantarmos diante da gloriosa mão do Senhor Jesus, que muitas vezes passa e não nos toca, e nada muda. Quantos problemas e vícios e lutas nós temos e nunca mudamos, porque a entrega nunca é verdadeira, e porque a contemplação nunca realmente acontece, ou acontece algumas vezes em alguns momentos específicos, que nós nos deixamos, nós permitimos então que o Senhor haja nas nossas vidas, e a gente não se dá conta como nós tentamos controlar a Deus dessa forma, como o agir de Deus acontece somente pela nossa perspectiva, no nosso tempo, na nossa hora, quando nós queremos, conforme a gente quer. Um Deus à imagem e semelhança daquilo que eu vivo e faço. Por enquanto tá bom. Eu alimento as minhas preocupações. Eu idolatro o meu presente, eu idolatro o meu passado, eu idolatro o meu futuro. Eu vivo para mim mesmo e eu sou tocado. É como se o Espírito Santo ele viesse e ele passasse a mão em você como se fosse tá tocando. Mas não é isso que Cristo deseja fazer. Por que isso acontece? Por que parece que tem dias que Deus nos visita de uma forma e outros dias que Deus parece que nem está? Por que isso acontece? Eu fico me perguntando, por que isso acontece? Eu entendo que tem níveis diferentes. Tem gente que é nova na fé, não entende, está numa busca ainda inicial, mas por que com cristãos que são maduros na fé, que têm anos de experiência com Cristo, a entrega não é a mesma sempre? E a gente não percebe, como eu falei antes, Romanos capítulo 1 é um texto que fala de Gênesis 4 em diante. Como a humanidade ficou idólatra sem Deus. E nós que temos Deus, vivemos assim. A gente vive assim. Eu vivo assim. Eu vivo assim. Teve uma época no meu casamento, como eu já falei, eu estava idolatrando meus filhos, minha esposa. Eu não estava adorando, eu não sei, eu vivia num lugar seco. A gente se acostuma. Mas eu creio que existe um convite para nós. Eu creio que existe um convite para nós. Se até os anjos anseiam em observar o Evangelho glorioso de Cristo Jesus, nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, não ansiamos, ou precisamos ansiar mais, precisamos desejar mais, precisamos ir mais fundo, precisamos ir mais fundo, precisamos ir mais fundo. Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. A nossa oração é que nós não fiquemos como estamos. Se existem corações obscurecidos, como Romanos fala aqui e conta para nós, a minha oração é que esses corações de pedra se quebrem nesse momento. Que Teu Espírito Santo revele Cristo a nós, de maneira poderosa, a encher os nossos corações mais uma vez. De entendermos que num tempo como esse estamos contemplando aquele que estava no início de tudo, aquele que já nos salvou e nos tirou do império das trevas, nos curou da doença do pecado e nos salvou para um glorioso propósito. Jesus, leva-nos a esse lugar. Tira os desejos idólatras dos nossos corações. Tira os desejos idólatras das nossas vidas, Jesus.
Oh Pai, nós oramos. Faz de nós um povo que anseia. Faz de nós um povo que contempla de verdade a Tua gloriosa presença que está hoje aqui, Jesus. Leva mais uma vez nós a este lugar. Que não sejam eventos pontuais, que não sejam apenas conferências, que não sejam noites isoladas, mas seja uma vida inteira de devoção e entrega ao Senhor. Levanta jovens de uma geração que te deseja mais e mais, que vai comer cada vez mais a Tua palavra e o Teu Espírito, Jesus. Levanta famílias adoradoras, jovens que têm esse propósito. Nós vivemos com uma missão nessa terra. Esse é o nosso telos, esse é o nosso fim, de buscar e ansiar por Ti cada vez mais. Leva-nos a esse lugar, Jesus. Quebra os ídolos que não são aparentes nas nossas vidas.